Enterrei meu marido há 6 meses. Chorei sobre seu caixão, segurei a mão dos meus filhos no funeral e aprendi a viver com o silêncio que ele deixou. Mas numa terça-feira comum, enquanto comprava pão no mercado do bairro, eu o vi. Mesma altura, mesmo jeito de andar, mesma marca de nascença no pescoço. Meu coração parou. Eu não estava louca. Ou estava? O que descobri depois de segui-lo mudou tudo o que eu pensava saber sobre o homem com quem fui casada por 28 anos. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Martins, tenho 54 anos e durante 28 anos fui casada com Daniel, o amor da minha vida. Conheci Daniel quando eu tinha 23 anos, numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Ele era tímido, usava óculos de armação grossa e tinha um sorriso torto que me conquistou na primeira conversa. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples na casa dos meus pais, com menos de 50 convidados e um bolo que minha mãe mesma fez. Tivemos 2 filhos. Lucas nasceu 1 ano depois do casamento e Amanda 3 anos mais tarde. Daniel era professor de história numa escola pública. Eu trabalhava como secretária num consultório médico. Não éramos ricos, nunca fomos, mas tínhamos o suficiente. Tínhamos amor, tínhamos nossa rotina, tínhamos nossos domingos de almoço em família e nossas sextas à noite assistindo filmes antigos que Daniel adorava. Ele morreu numa manhã de março. Saiu para caminhar como fazia todos os dias antes do trabalho. Gostava de andar pelo parque perto de casa. Dizia que aqueles 40 minutos eram sagrados, o momento em que ele organizava os pensamentos antes de enfrentar adolescentes barulhentos. Naquela manhã, ele não voltou. Recebi uma ligação do hospital às 7h30. Aneurisma cerebral. Fulminante. Ele estava sozinho quando caiu no meio do caminho. Um ciclista o encontrou e chamou a ambulância, mas quando chegaram, já era tarde. Não houve despedida, não houve última conversa. Naquela manhã, Daniel me beijou na testa como sempre fazia. Disse, "Te amo, Lena", como sempre dizia, e saiu porta fora. Eu nunca mais o vi vivo. O funeral foi num sábado chuvoso. Lucas e Amanda estavam destruídos. Eu estava em choque, naquele estado estranho onde você funciona no piloto automático porque se parar para pensar, desmorona completamente. Escolhi o caixão, escolhi as flores, escolhi a roupa que Daniel usaria pela última vez. Fiz tudo isso sem chorar, porque se começasse não conseguiria parar. Vi quando baixaram o caixão. Vi quando jogaram a primeira pá de terra. Vi quando fecharam o túmulo. E mesmo assim, uma parte de mim não acreditava que ele tinha ido embora. Uma parte de mim esperava que ele chegasse em casa naquela noite, pedisse desculpas pelo atraso e me abraçasse como sempre fazia. Os primeiros meses foram os piores. A casa parecia enorme e silenciosa demais. Eu dormia do lado da cama que sempre foi meu, deixando o lado dele vazio, como se ele ainda pudesse voltar e deitar ali. Suas roupas continuavam no armário. Sua escova de dentes continuava no banheiro. Seus livros de história continuavam empilhados na mesinha de cabeceira. Lucas me ligava todo dia. Amanda vinha me visitar 3 vezes por semana. Eles se preocupavam, eu sabia. Achavam que eu não estava lidando bem com a perda, e eles estavam certos. Eu não estava. Mas como se lida bem com perder a pessoa com quem você planejou envelhecer? Como se acostuma com a ausência de alguém que esteve presente todos os dias durante quase 3 décadas? Voltei ao trabalho depois de 1 mês. Precisava sair de casa. Precisava de rotina. Precisava de algo que me lembrasse que a vida continuava mesmo quando parecia impossível. As pessoas no consultório foram gentis. Falavam baixo perto de mim, me olhavam com pena, perguntavam, "Como você está?", com aquele tom que significava, "Sabemos que você não está bem, mas não sabemos o que mais dizer." Eu respondia, "Estou indo", porque era verdade. Eu estava indo, 1 dia de cada vez, 1 hora de cada vez, às vezes 1 minuto de cada vez.
6 meses se passaram assim. 6 meses de acordar e lembrar que Daniel não estava mais ali. 6 meses de cozinhar para uma pessoa só. 6 meses de dormir sozinha numa cama que parecia grande demais. 6 meses aprendendo a existir sem ele. E então, numa terça-feira de setembro, eu o vi. Era final de tarde. Eu tinha saído do trabalho e parado no mercado do bairro para comprar algumas coisas. Pão, leite, café, os itens básicos que sempre comprava. Estava no corredor dos laticínios quando percebi um homem alguns metros à frente. Ele estava de costas, olhando as prateleiras, mas algo nele me fez parar. A altura. A postura. O jeito como inclinava a cabeça levemente para a direita quando estava concentrado. Meu coração começou a bater mais rápido. Ele se virou um pouco, pegando uma caixa de leite, e foi quando eu vi de perfil. O nariz. A linha do maxilar. A marca de nascença no lado esquerdo do pescoço, uma mancha escura do tamanho de uma moeda pequena. Deixei cair a cesta que estava segurando. As coisas rolaram pelo chão. Alguém perguntou se eu estava bem. Não respondi. Não conseguia tirar os olhos dele. Era Daniel. Tinha que ser. Ninguém mais tinha aquela marca de nascença exatamente naquele lugar, aquele mesmo formato de rosto, aquela mesma maneira de se mover. Ele começou a andar em direção aos caixas. Sem pensar, comecei a segui-lo. Minha mente gritava que aquilo era impossível, que eu havia enterrado meu marido 6 meses atrás, que havia visto seu corpo no caixão, que aquilo não fazia sentido. Mas meus pés continuavam andando, um atrás do outro, seguindo aquele homem que não podia ser Daniel, mas era. Ele parou na fila do caixa. Eu fiquei alguns metros atrás, escondida atrás de uma prateleira, observando. Minha respiração estava irregular. Minhas mãos tremiam. Peguei meu celular e abri a galeria de fotos. Encontrei a última foto que tinha tirado de Daniel 3 semanas antes dele morrer. Era num churrasco na casa de Lucas. Daniel estava sorrindo, segurando um copo de cerveja, usando uma camisa azul que eu sempre disse que ficava bonita nele. Olhei para a foto. Depois, olhei para o homem na fila. A semelhança era assustadora. Não era só parecido. Era idêntico. Ele pagou suas compras e começou a sair do mercado. Segui do lado de fora, mantendo distância. Vi quando ele atravessou a rua, caminhou 2 quarteirões e entrou num prédio antigo de apartamentos. Fiquei parada na calçada do outro lado da rua, olhando para a porta por onde ele tinha entrado, tentando entender o que acabara de acontecer. 3 possibilidades passaram pela minha cabeça. Primeira, eu estava tendo alucinações provocadas pelo luto. Segunda, aquele homem era extraordinariamente parecido com Daniel, incluindo a marca de nascença por pura coincidência. Terceira, algo muito estranho estava acontecendo, algo que eu não conseguia explicar. Voltei para casa em estado de choque. Sentei no sofá e fiquei olhando para a parede durante horas. Não jantei. Não liguei a televisão. Apenas sentei ali, tentando processar. Quando Lucas me ligou naquela noite, como fazia todas as noites, perguntei sem pensar: "Você tem certeza que seu pai morreu?" Houve um silêncio do outro lado da linha. "Mãe, o que você quer dizer? Você viu o corpo dele?" "Mãe, nós todos vimos. No velório. O que está acontecendo? Você está bem?" "Eu vi alguém hoje", eu disse com a voz trêmula. "No mercado. Era igualzinho ao seu pai." "Mãe", Lucas falou devagar, com aquele tom que as pessoas usam quando estão tentando acalmar alguém que não está bem. Às vezes vemos pessoas que nos lembram de quem perdemos. É normal no processo de luto. Talvez você devesse conversar com alguém, um psicólogo, alguém que possa te ajudar a processar tudo isso. Não era só parecido, Lucas. Era ele. A mesma marca de nascença. Tudo. "Mãe, por favor, você precisa descansar. Quer que eu vá aí?" "Não", eu disse rapidamente. "Não, estou bem. Você tem razão. Provavelmente foi só minha cabeça pregando peças. Desculpa te preocupar." "Tem certeza?" "Tenho. Boa noite, filho."
Desliguei antes que ele pudesse insistir. Sabia que se ele viesse, tentaria me convencer de que eu estava enlouquecendo de tristeza. E talvez eu estivesse, mas precisava ter certeza. Naquela noite, deitada na cama, peguei meu celular e fiquei olhando fotos de Daniel. Tinha centenas delas. Nosso casamento, o nascimento de Lucas, o primeiro dia de escola de Amanda, aniversários, natais, férias, uma vida inteira documentada em imagens. Aproximei a foto dele no churrasco, aquela marca de nascença. Daniel sempre dizia que ela parecia um coração de lado. Quando éramos jovens, eu costumava beijá-la e dizer que era ali que meu amor por ele morava. Ele ria, achava romântico e bobo ao mesmo tempo. Aquele homem no mercado tinha a mesma marca, exatamente no mesmo lugar. Eu precisava voltar lá. Precisava vê-lo de novo. Precisava entender. Na manhã seguinte, liguei no consultório dizendo que não me sentia bem. Não era mentira. Não havia dormido quase nada e meu estômago estava embrulhado. Esperei até a hora em que normalmente faria meu intervalo do almoço, por volta do meio-dia, e fui até o prédio onde o homem havia entrado. Era um edifício antigo de 5 andares, sem porteiro, com uma entrada de vidro que dava direto para um pequeno hall com caixas de correio. Fiquei do outro lado da rua, observando. Não sabia o que estava esperando. Não sabia o que faria se o visse novamente. 1 hora se passou. Depois 2. Eu estava começando a me sentir ridícula quando a porta se abriu e ele saiu. Mesma altura, mesma postura, mesmo rosto. Ele usava jeans e uma camisa cinza. Óculos de sol escondiam parte do rosto, mas eu reconheceria aquele jeito de andar em qualquer lugar. Daniel sempre andava com as mãos nos bolsos, os ombros levemente curvados para frente. Aquele homem andava exatamente da mesma forma. Atravessei a rua rapidamente, antes que pudesse pensar melhor. "Daniel!" chamei. Ele não se virou. Continuou andando. "Daniel!" chamei mais alto, correndo um pouco para alcançá-lo. Dessa vez ele parou e se virou, tirando os óculos de sol. E ali, olhando diretamente para mim, estava o rosto do meu marido. Os mesmos olhos castanhos, as mesmas sobrancelhas grossas, a mesma pequena cicatriz acima do lábio superior de quando ele caiu de bicicleta aos 10 anos. Parei a 1 metro dele, sem ar, com o coração batendo tão forte que sentia nas têmporas. "Desculpe", ele disse, franzindo a testa. "Acho que você está me confundindo com outra pessoa." A voz. Era exatamente a voz de Daniel. O mesmo tom, a mesma cadência. "Não", eu disse, e percebi que estava tremendo. "Não estou confundindo. Você é Daniel, Daniel Martins, meu marido." Ele deu um passo para trás. "Sinto muito, senhora, mas meu nome não é Daniel, é André. André Costa." "Não", insisti, me aproximando. "Você tem uma marca de nascença no pescoço. Tem uma cicatriz no lábio. Sua voz, seu jeito de andar, tudo é igual." Ele olhou ao redor, claramente desconfortável. "Senhora, eu realmente não sei do que você está falando. Acho que você precisa de ajuda." "Meu marido morreu há 6 meses", eu disse, e as palavras saíram num jorro que eu não conseguia controlar. "Eu o enterrei. Chorei sobre o caixão dele, mas você é ele. Eu sei que é." "Sinto muito pela sua perda", ele disse, mais gentil agora. "Mas eu não sou seu marido. Nunca fui casado. Moro neste bairro há apenas 2 meses." "Você está me confundindo com alguém." "A marca de nascença", eu insisti. "Você tem uma marca de nascença no pescoço." Ele tocou o pescoço automaticamente, onde eu sabia que a marca estava. "Muitas pessoas têm marcas de nascença. Não como essa, não nesse formato, nesse lugar exato." Ele suspirou. "Senhora, eu realmente preciso ir. Espero que você encontre paz com a perda do seu marido, mas eu não sou ele." Ele colocou os óculos de sol de volta e começou a se afastar. Fiquei parada ali, no meio da calçada, vendo-o ir embora. Outras pessoas passavam por mim. Alguém esbarrou no meu ombro. Eu mal percebi.
Minha mente estava num turbilhão. Ele disse que seu nome era André Costa, que morava ali há 2 meses, que nunca foi casado. Mas tinha o rosto de Daniel, a voz de Daniel, a marca de nascença de Daniel. Voltei para casa como um zumbi. Quando cheguei, fui direto para o quarto e abri a gaveta onde guardava os documentos importantes. Procurei até encontrar a certidão de óbito de Daniel. Estava ali, oficial e definitiva. Daniel Henrique Martins. Falecido em 15 de março. Causa: aneurisma cerebral. Peguei meu notebook e comecei a pesquisar. Digitei pessoas idênticas não relacionadas. Descobri sobre sósias, sobre como existem apenas um número finito de combinações de características faciais, sobre casos de pessoas que encontraram seus duplos perfeitos sem nenhuma relação de sangue. Mas aquilo não era apenas aparência. Era tudo. O jeito de andar, a voz, a marca de nascença no lugar exato. Durante os dias seguintes, voltei àquele prédio várias vezes. Ficava do outro lado da rua, observando. Vi André sair pela manhã, sempre por volta das 8. Vi ele voltar no final da tarde. Vi ele comprar jornal na banca da esquina. Vi ele parar num café para tomar algo. E cada vez que o via, meu coração apertava. Porque parecia que Daniel estava vivo, andando, respirando, existindo num mundo paralelo, onde não me conhecia, onde não éramos casados, onde nossa vida juntos nunca havia acontecido. Amanda percebeu que algo estava errado. Numa de suas visitas, ela me encontrou distraída, olhando pela janela. "Mãe, você está estranha esta semana", ela disse. "O que está acontecendo?" Pensei em contar. Pensei em dizer que havia visto um homem idêntico ao pai dela. Mas olhei para o rosto dela, ainda marcado pela dor da perda, e não consegui. Se eu contasse, ela ia achar que eu estava tendo um surto. Ia querer me levar ao psicólogo. Ia se preocupar ainda mais. "Estou só cansada", menti. "Não tenho dormido bem." "Ainda está tendo pesadelos?" Nos primeiros meses depois da morte de Daniel, eu tinha pesadelos constantes. Sonhava que ele estava vivo, que tudo tinha sido um engano, que ele voltava para casa. Acordava sempre no momento em que ia abraçá-lo, e a realidade me atingia como um soco. Ele estava morto. Às vezes, admiti, isso pelo menos era verdade. "Você deveria mesmo conversar com alguém, mãe. Não é saudável guardar tudo isso dentro de você." "Eu sei, talvez eu faça isso." Mas eu não queria conversar com um terapeuta. Queria respostas. Queria entender quem era aquele homem e por que ele era uma cópia perfeita do meu marido falecido. Decidi investigar. Peguei o sobrenome que ele tinha dito: André Costa. Procurei em redes sociais, mas não encontrei nada que parecesse ser ele. Tentei buscar registros públicos online, mas precisava de mais informações para isso. Foi quando tive uma ideia. Lembrei que ele mencionou morar naquele prédio há 2 meses. Se ele estava alugando, talvez houvesse um contrato de locação. Se eu conseguisse descobrir qual apartamento era o dele, talvez pudesse encontrar mais informações. Esperei até a noite. Voltei ao prédio e fiquei observando as janelas. Vi luz em 3 apartamentos. No 3º andar, uma janela tinha a cortina aberta e pude ver alguém se movendo lá dentro. Era ele. Anotei mentalmente: 3º andar, apartamento com vista para a rua. No dia seguinte, peguei uma pausa no trabalho e voltei ao prédio. Dessa vez, entrei. Subi as escadas até o 3º andar. Havia 4 portas. Tentei escutar algum som que me indicasse qual era o apartamento dele, mas estava tudo silencioso. Foi então que ouvi passos descendo as escadas. Me virei e dei de cara com ele. André parou quando me viu. Reconhecimento cruzou seu rosto. "Você de novo." "Eu sei como isso parece", comecei rapidamente. "Eu sei que você deve achar que sou louca, mas preciso que você me ouça." "Você está me seguindo", ele disse, e havia um tom de alarme na voz. "Isso não é normal. Se você não parar, vou ter que chamar a polícia." "Por favor", implorei. "Só me dê 5 minutos."
5 minutos para eu te mostrar algo, e se depois disso você ainda quiser que eu vá embora, eu vou. Prometo. Ele hesitou. Vi quando ele considerou simplesmente passar por mim e ir embora, mas algo no meu rosto deve ter feito ele mudar de ideia. 5 minutos, disse ele firmemente. Mas aqui no corredor, não vou deixar você entrar no meu apartamento. Tudo bem. Peguei meu celular com mãos trêmulas e abri a galeria de fotos. Encontrei uma foto de Daniel, uma que eu adorava, tirada no nosso aniversário de 20 anos de casamento. Mostrei para ele. André olhou para a foto. Vi seu rosto mudar. A cor sumiu das suas bochechas. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou, com a voz estranhamente rouca. É meu marido, Daniel. Ele morreu há 6 meses. André continuou olhando para a foto. Suas mãos, percebi, estavam tremendo levemente. Isso é impossível, ele murmurou. É o que eu tenho dito, respondi. Você é idêntico a ele, não só parecido, idêntico. Ele me devolveu o celular e passou a mão pelo rosto, um gesto que Daniel fazia quando estava estressado. Eu preciso ir. Espere, eu disse. Você não acha estranho? Você não quer saber por quê? Pessoas se parecem, ele disse, mas a voz saiu sem convicção. É só coincidência. Coincidência? Repeti. A mesma altura, o mesmo rosto, a mesma marca de nascença, a mesma cicatriz, a mesma voz? Isso não é coincidência. Ele balançou a cabeça. Eu não posso fazer isso agora. Preciso ir trabalhar. E antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele passou por mim e desceu as escadas rapidamente. Fiquei parada no corredor, processando o que tinha acabado de acontecer. Ele ficou abalado quando viu a foto. Isso eu tinha certeza. Não era só surpresa, era algo mais profundo, algo como reconhecimento. Naquela noite não consegui pensar em outra coisa. Fiz jantar, mas não comi. Liguei a televisão, mas não prestei atenção. Minha mente estava fixada naquela reação, no jeito como o rosto dele mudou quando viu a foto de Daniel. No dia seguinte, voltei ao prédio. Sabia que estava sendo obsessiva, sabia que estava cruzando limites, mas não conseguia parar. Precisava entender. Esperei do outro lado da rua. Às 8 da manhã, como sempre, André saiu. Dessa vez, decidi segui-lo. Mantive distância segura enquanto ele caminhava pelas ruas. Pegou um ônibus. Entrei no mesmo ônibus, sentando alguns bancos atrás. Ele desceu no centro da cidade, perto de um edifício comercial. Entrou. Esperei alguns minutos e entrei também. Vi seu nome numa placa no hall de entrada. André Costa, Arquitetura e Design, 4º andar. Então ele era arquiteto. Daniel era professor de história. Profissões completamente diferentes. Subi até o 4º andar. Era um escritório pequeno, compartilhado com outras empresas. Através da porta de vidro, vi André sentado numa mesa, olhando para um computador. Havia uma recepcionista na entrada. Posso ajudar? Ela perguntou quando me viu parada ali. Eu estava procurando informações sobre serviços de arquitetura. Inventei rapidamente. Claro, você gostaria de falar com o André? Ele deve ter alguns minutos. Antes que eu pudesse responder, ela já estava indo até a mesa dele. Vi quando ela falou algo e ele levantou os olhos. Quando me viu, a expressão dele fechou. Ele se levantou e veio até onde eu estava. Podemos conversar lá fora? Disse sem esperar resposta, já me guiando para o corredor. Assim que a porta fechou atrás de nós, ele se virou para mim. Você precisa parar com isso. Você está me seguindo, aparecendo no meu trabalho. Isso é assédio. Eu sei, admiti. Eu sei e me desculpo, mas você não entende. Meu marido morreu. Eu o enterrei. E agora existe você, uma pessoa que é sua cópia exata. Como você espera que eu simplesmente ignore isso? Não sei o que você quer de mim, ele disse, mas percebi que a raiva estava misturada com algo mais. Confusão. Talvez até medo. Quero a verdade, respondi. Quem é você realmente? De onde você veio? Por que se parece tanto com meu marido? Ele me olhou por um longo momento. Depois suspirou.
Olha, eu não sei o que te dizer. Meu nome é André Costa. Nasci em Porto Alegre. Meus pais morreram quando eu era criança. Fui criado por uma tia. Mudei para cá há 2 meses para começar do zero depois de um divórcio complicado. Isso é tudo que há para saber. Você tem irmãos? Não, era filho único. Seus pais, você tem certeza que eram seus pais biológicos? Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Você foi adotado? Não, pelo menos não que eu saiba. Ele parou. Por que você está perguntando isso? Porque não existe outra explicação, eu disse. Você e Daniel devem ter alguma conexão. Talvez sejam irmãos. Talvez gêmeos separados no nascimento. Ele deu uma risada seca sem humor. Isso parece roteiro de novela. Parece, mas você viu a foto. Você viu o quanto são parecidos. Ele passou a mão pelo cabelo, outro gesto que Daniel costumava fazer. Mesmo que isso fosse verdade, e não estou dizendo que é, o que você quer que eu faça? Meus pais estão mortos. Não tenho como verificar. Você tem alguma foto deles? Algumas. Na casa da minha tia. Você poderia consegui-las? Por quê? O que isso provaria? Não sei, admiti. Mas talvez mostre alguma coisa. Por favor, eu não estou tentando te prejudicar ou te assustar. Só quero entender. André ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Se eu concordar em olhar as fotos antigas, você promete me deixar em paz depois? Se não encontrarmos nada, sim, prometo. Tudo bem, ele suspirou. Minha tia mora a 2 horas daqui. Posso ir lá no fim de semana. Mas isso não significa que acredito nessa teoria maluca. Obrigada, eu disse, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Muito obrigada. Ele balançou a cabeça. Espero que você encontre as respostas que está procurando. E espero que depois disso você consiga seguir em frente. Voltei para casa sentindo algo que não sentia há meses. Esperança. Talvez não fosse sã. Talvez fosse perigosa. Mas estava ali. A possibilidade de entender, de encontrar uma explicação que fizesse sentido. Lucas me ligou naquela noite. Mãe, a Amanda me disse que você não está bem. Ela está preocupada. Estou bem. Menti. Ela disse que você anda distraída, que não está comendo direito. É só o luto, filho. Ainda estou processando tudo. Você sabe que pode conversar comigo, né? Sobre qualquer coisa. Por um momento, considerei contar tudo. Sobre André, sobre a semelhança impossível, sobre minha obsessão em descobrir a verdade. Mas não contei. Como poderia? Ele já achava que eu não estava lidando bem com a morte do pai. Se eu contasse isso, ia ter certeza. Eu sei, disse. E agradeço por isso. Mas estou bem, Lucas, de verdade. Não sei se ele acreditou, mas não insistiu. O fim de semana pareceu demorar uma eternidade para chegar. Sexta, sábado, cada hora arrastando devagar. Domingo de manhã, recebi uma mensagem de André. Encontrei algumas fotos antigas. Posso te mostrar hoje à tarde se ainda quiser. Respondi imediatamente. Sim. Onde? Há uma cafeteria perto do meu apartamento. Rua das Flores, número 234. Às 3 horas? Estarei lá. Passei o resto da manhã num estado de nervosismo ansioso. Troquei de roupa 3 vezes. Não conseguia comer. Quando chegou a hora de sair, minhas mãos suavam tanto que tive dificuldade em segurar a chave do carro. Cheguei à cafeteria 15 minutos antes das 3. Pedi um café que não queria e sentei numa mesa do canto, observando a porta. Às 3 em ponto, André entrou. Ele me viu e veio na minha direção, carregando uma pasta de papel pardo. Oi, ele disse sentando na minha frente. Oi, obrigada por vir. Ele colocou a pasta na mesa. Encontrei algumas fotos. Não muitas. Minha tia não é muito de guardar coisas antigas. Abriu a pasta e tirou algumas fotografias desbotadas. A primeira mostrava um casal jovem, por volta dos 30 anos, sorrindo para a câmera. Esses são meus pais, André disse. Ou as pessoas que eu sempre acreditei serem meus pais. Olhei para a foto cuidadosamente.
O homem era alto, magro, com cabelo escuro. A mulher era baixa, de cabelos loiros. Nenhum dos dois se parecia particularmente com André. Você se parece com eles? Perguntei. Minha tia sempre disse que eu puxei o lado da família do meu pai. Disse que me pareço com meu avô paterno. Você tem foto dele? Não, ele morreu antes de eu nascer. Ele mostrou mais algumas fotos. André criança, talvez com 5 ou 6 anos, com o casal. André adolescente. André na formatura. E então ele tirou uma última foto. Achei isso também, disse hesitante. Estava numa caixa velha no sótão da minha tia. Nunca tinha visto antes. Era uma certidão de nascimento. André Costa Silva, nascido em 14 de agosto de 1970, em Porto Alegre. Mãe, Clarice Costa Silva. Pai, não declarado. Pai não declarado. Eu li em voz alta. Você não sabia disso? Não. A certidão que eu sempre tive, aqui está nos meus documentos atuais, tem o nome do meu pai nela. João Silva. Mas essa aqui? Ele olhou para o papel como se estivesse vendo um fantasma. Essa é diferente. É uma certidão original, anterior. Meu coração estava batendo rápido. Isso significa que João Silva não era seu pai biológico? Aparentemente não. Ou significa que minha mãe o conheceu depois do meu nascimento e ele me adotou oficialmente, mudando a certidão. Quando seus pais morreram? Eu tinha 8 anos. Acidente de carro. E sua tia, ela sabe alguma coisa sobre isso? Não perguntei, só peguei as fotos e vim embora. Ele me olhou. Acho que tinha medo da resposta. Você precisa perguntar, eu disse. Ela pode saber algo importante. André ficou olhando para a certidão de nascimento como se ela fosse mudar se ele olhasse tempo suficiente. Se ela soubesse algo, não teria me contado? Talvez ela pensasse que estava te protegendo, sugeri. Ou talvez ela mesma não soubesse de tudo. Apeguei meu celular e abri novamente a foto de Daniel. Coloquei ao lado da foto de André criança que ele havia trazido. Olhe, eu disse. Ele olhou. 2 crianças, aproximadamente da mesma idade, em fotos tiradas com décadas de diferença. Mas o rosto, o formato dos olhos, o jeito do sorriso eram inconfundivelmente similares. Meu Deus, André murmurou. Daniel nasceu em 12 de agosto de 1970, eu disse. 2 dias antes de você, segundo essa certidão. Isso não prova nada. Poderia ainda ser coincidência. Você realmente acredita nisso? Ele não respondeu. Não precisava. Vi na expressão dele que ele estava começando a aceitar o que eu já sabia. Isso era mais do que coincidência. Onde Daniel nasceu? André perguntou. Em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Minha certidão diz Porto Alegre. Mas e se estiver errada? E se alguém mudou as informações? André encostou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Isso é loucura. Você está sugerindo que... O quê? Que fomos trocados ao nascer? Que alguém nos separou de propósito? Estou sugerindo que existe uma conexão que não entendemos ainda, respondi. E sua tia pode ter as respostas. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois pegou o celular. Vou ligar para ela, agora. Observei enquanto ele discava. O telefone tocou várias vezes antes de alguém atender. Tia Marta? Sou eu, André. Pausa. Sim, está tudo bem. Olha, preciso te perguntar uma coisa importante. Outra pausa. É sobre minha mãe e meu pai? Ou melhor, sobre meu nascimento. Pude ouvir uma voz feminina do outro lado, mas não distinguir as palavras. Encontrei uma certidão de nascimento antiga, André continuou. Diz que meu pai não foi declarado, que só tinha o nome da minha mãe. Por que eu nunca soube disso? A voz do outro lado subiu de tom. André fechou os olhos. Tia, por favor, preciso saber a verdade. Quem era meu pai biológico? Mais vozes agitadas. André apertou a ponte do nariz. Ela não pode mais se machucar, tia. Ela morreu há 25 anos. O que quer que seja,
Não faz diferença para ela agora, mas faz para mim. Silêncio. Depois André abriu os olhos. Olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Adotado? Ele repetiu. Eu fui adotado? Meu coração disparou. Desde quando você sabe disso? Por que nunca me contou? Sua voz estava subindo. Não estou calmo. Acabei de descobrir que minha vida inteira foi uma mentira. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Desculpa, não queria gritar, mas preciso saber mais. De onde eu vim? Quem eram meus pais biológicos? A conversa continuou por mais alguns minutos. André fazia perguntas, ouvia respostas, fazia mais perguntas. Finalmente, desligou. Eu fui adotado, ele disse olhando para mim. Minha mãe, Clarice, não podia ter filhos. Ela e João me adotaram quando eu era recém-nascido. Minha tia disse que foi uma adoção particular, meio por fora dos trâmites oficiais. Uma conhecida de alguém que conhecia alguém. Ela não sabe muitos detalhes porque era criança na época, mas lembra de ouvir conversas sobre como a coisa toda foi meio às pressas. Às pressas? Repeti. Aparentemente eu fui adotado com apenas alguns dias de vida. Eles nem esperaram os papéis oficiais ficarem prontos. Levaram-me para casa e arrumaram a documentação depois. Em 1970, eu disse, pensando. As leis de adoção eram diferentes. Era mais fácil fazer coisas informalmente. Minha tia disse que meus pais nunca falaram sobre isso, que trataram como segredo. Disseram para todos que Clarice tinha dado à luz, que ela tinha ido para outra cidade para ter o bebê porque teve complicações na gravidez. E ela nunca te contou. Disse que prometeu aos meus pais que guardaria segredo, que eles fizeram ela jurar que eu nunca saberia. Ele deu uma risada amarga. Guardou bem o segredo por 33 anos. Ela sabe de onde você veio? O nome dos pais biológicos? Não, ou não quis dizer. Ficou muito nervosa quando comecei a perguntar. Disse que algumas coisas é melhor deixar no passado. Peguei minha bolsa e tirei uma pasta que tinha trazido comigo. Dentro estavam documentos de Daniel. Certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito. Daniel nasceu no Hospital das Clínicas em São Paulo, às 3 da tarde de 12 de agosto de 1970, eu disse, mostrando a certidão. Parto normal. Mãe, Mariana Martins. Pai, Antônio Martins. André pegou o papel, estudou. Então nossos pais eram pessoas diferentes. Isso não nos faz irmãos. Mas você foi adotado. E se essa certidão também não for verdadeira? E se alguém mudou os registros? Por quê? Por que alguém faria isso? Não sei, admiti. Mas existem casos. Bebês trocados em hospitais. Crianças vendidas ou dadas ilegalmente. Nos anos 70, essas coisas aconteciam mais do que gostaríamos de acreditar. André colocou a certidão na mesa. Então o que você está sugerindo? Que eu e seu marido éramos irmãos? Gêmeos? A semelhança física, as datas de nascimento próximas, você sendo adotado informalmente, tudo aponta para alguma conexão. Mas seus sogros, eles teriam sabido se Mariana teve gêmeos. Não conheci os pais de Daniel, eu disse. Eles morreram antes de nos conhecermos. Acidente de carro quando Daniel tinha 18 anos. André ficou pálido. Acidente de carro? Sim. Por quê? Meus pais também morreram em acidente de carro, quando eu tinha 8 anos. Um arrepio subiu pela minha espinha. Isso não pode ser coincidência. 2 famílias, 2 acidentes de carro, ambos envolvendo os pais, décadas de diferença. André balançou a cabeça. Estou começando a achar que você está certa, que há algo muito errado aqui. Precisamos investigar mais, eu disse. Os registros do hospital onde Daniel nasceu. Talvez haja algo lá. E se descobrirmos algo terrível? E se for melhor não saber? Olhei nos olhos dele, aqueles olhos que eram tão parecidos com os de Daniel. Você consegue simplesmente esquecer tudo isso e seguir em frente? Fingir que não viu as semelhanças, que não descobriu sobre sua adoção? Ele segurou meu olhar por um longo momento.
Depois suspirou. Não, não consigo. Então vamos descobrir a verdade, juntos. E foi assim que começamos. André e eu, unidos por um mistério que envolvia um homem morto e segredos enterrados há mais de 3 décadas. Nos dias seguintes, começamos a investigar. Primeiro, tentei encontrar informações sobre Mariana e Antônio Martins, os pais de Daniel. Era difícil porque não sobrou muita família. Daniel era filho único e depois que seus pais morreram, ele ficou meio sem raízes familiares. Os poucos parentes que conhecia eram distantes, primos que ele via uma vez a cada 10 anos. Liguei para a prima mais próxima de Daniel, Beatriz. Ela tinha alguns anos a mais que ele e morava no interior de São Paulo. Helena! Ela disse quando atendeu, surpresa. Que surpresa! Como você está? Estou indo, respondi. Beatriz, preciso te fazer algumas perguntas sobre os pais do Daniel. Sobre quando ele nasceu. Sobre o nascimento dele? Por quê? Inventei uma desculpa sobre estar organizando documentos, querendo saber mais sobre a história da família para contar aos netos. Ela pareceu aceitar. Bem, eu era criança quando o Daniel nasceu. Tinha uns 7 anos. Lembro que foi um alvoroço porque a tia Mariana teve complicações no parto. Que tipo de complicações? Não sei os detalhes, só ouvi conversas de adultos, mas sei que ela ficou internada por mais tempo que o normal. E depois ficou muito fraca, levou meses para se recuperar completamente. Ela teve parto normal? Acho que sim. Não tenho certeza. Por que você está perguntando tudo isso? Só curiosidade, menti, tentando juntar as peças da história familiar. Entendo. Bom, se quiser saber mais, você poderia tentar falar com a Dona Rosa. Ela era parteira na época e ajudou no parto do Daniel. Parteira? Pensei que ele tivesse nascido no hospital. Nasceu, mas Dona Rosa estava lá. Era comum na época ter uma parteira mesmo nos hospitais. Ela ainda está viva, mora aqui perto. Deve ter uns 90 e poucos anos agora. Anotei o nome. Depois de desligar, passei a informação para André. Uma parteira que estava presente no nascimento, ele disse. Ela pode saber algo. Vale a pena tentar. Você consegue tirar um dia? Teríamos que ir até o interior. Consigo. Quando? Quanto antes, melhor. Marcamos para a sexta-feira seguinte. Eu menti no trabalho dizendo que tinha uma consulta médica. André disse aos clientes que estava fazendo visita técnica. A viagem até a cidade onde Dona Rosa morava levou 3 horas. Era um lugar pequeno, daqueles onde todo mundo conhece todo mundo. Encontramos a casa dela com a ajuda de Beatriz, que me deu o endereço. Era uma casa simples, bem cuidada, com um jardim cheio de flores na frente. Tocamos a campainha. Uma mulher de uns 60 anos atendeu. Sim? Estamos procurando Dona Rosa, eu disse. Meu nome é Helena. Era a nora de Mariana Martins. Ela ajudou no parto do meu marido há muitos anos. A mulher, que depois descobrimos ser a filha de Dona Rosa, nos olhou com desconfiança. Mamãe está com 93 anos. Ela não lembra muito das coisas. Entendo. Mas seria possível conversar com ela? Só alguns minutos? Ela hesitou, mas acabou nos deixando entrar. Dona Rosa estava sentada numa poltrona na sala, uma manta sobre as pernas apesar do dia estar quente. Era pequena, encolhida pela idade, mas seus olhos ainda eram vivos e alertas. Mamãe, a filha falou alto, tem visita. Querem falar com a senhora sobre um parto antigo. Parto? Dona Rosa repetiu. Sua voz era fraca, mas clara. Quantos partos eu ajudei? Centenas. Nos sentamos perto dela. Foi em 1970, eu disse. Uma mulher chamada Mariana Martins. Ela teve um bebê no Hospital das Clínicas em São Paulo. Os olhos dela se estreitaram. Mariana, murmurou. Me lembro dela. Meu coração pulou. Lembra? Foi um parto difícil, muito sangue. Achamos que ia perder ela. Ela teve complicações? Sim, hemorragia pós-parto. Mas sobreviveu.
forte, aquela mulher. E o bebê? Algo mudou na expressão dela. Um brilho estranho nos olhos. Os bebês, ela disse. Gelei. Bebês? Mais de um? Gêmeos. 2 crianças, mas só uma foi para casa com ela. André, que estava sentado ao meu lado, ficou tenso. O que aconteceu com o outro? Dona Rosa olhou para ele. Realmente olhou, como se estivesse vendo algo. Você, ela disse. Você é um deles. Como assim? Ele perguntou, voz tensa. Os olhos, o formato do rosto, igual ao menino que ajudei a nascer. Ela estendeu uma mão trêmula. Deixe eu ver você de perto. André se aproximou. Ela tocou seu rosto com dedos que tremiam, traçando as linhas de suas feições. É você, ela sussurrou. Depois de tantos anos, você voltou. Dona Rosa, eu disse gentilmente, pode nos contar o que aconteceu? Por favor? Ela soltou o rosto de André e se recostou na poltrona. Por um longo momento pensamos que ela não fosse responder. Então começou a falar. Mariana teve gêmeos, 2 meninos, idênticos. O parto foi difícil porque ela não sabia que eram 2. Naquela época, sem ultrassom como hoje, às vezes só descobríamos na hora. E o que aconteceu depois? Ela estava muito fraca, perdeu muito sangue. Os médicos estavam preocupados que ela não sobrevivesse. E o marido dela, Antônio, estava desesperado. 2 crianças e talvez uma esposa morrendo. Mas ela sobreviveu, eu disse. Sim, mas os primeiros dias foram críticos. E naquele tempo, nos anos 70, as coisas eram diferentes. Havia pessoas que... Ela parou, procurando as palavras. Havia intermediários, pessoas que ajudavam a resolver problemas. Que tipo de problemas? André perguntou, embora todos nós já soubéssemos a resposta. Casais que não podiam ter filhos, famílias com muitas bocas para alimentar, bebês que não eram desejados, e às vezes, famílias que tinham gêmeos, mas só podiam cuidar de um. O silêncio na sala era pesado. Você está dizendo que um dos bebês foi dado para adoção? Eu perguntei. Não exatamente dado. Vendido seria mais preciso. A filha de Dona Rosa, que estava ouvindo tudo, soltou um pequeno som de choque. Mamãe, o que você está dizendo? A verdade, a velha senhora disse. A verdade que carreguei por 53 anos. Quem comprou o bebê? André perguntou. Sua voz estava estranha, controlada demais. Não sei os nomes. Era sempre assim. A intermediária cuidava de tudo. Mas lembro que era um casal de outro estado. Não podiam ter filhos. Pagaram bem. E Antônio, o pai, pensou que estava fazendo a coisa certa. Mariana estava morrendo, ou assim parecia. Como eles cuidariam de 2 bebês sozinhos? Como pagariam os tratamentos dela se sobrevivesse? Então ele vendeu um filho, eu disse, e não consegui esconder a amargura na voz. Ele achava que estava salvando a família, Dona Rosa disse. Eu não concordava, disse isso a ele, mas eu era só uma parteira. Quem ia me ouvir? E Mariana? Ela sabia? Não no início. Quando acordou, dias depois, disseram a ela que um dos bebês tinha morrido no parto. Ela ficou devastada. Chorou e chorou. Mas acreditou. Por que não acreditaria? Eu estava lá. Vi quando disseram a ela. Vi seu coração partir. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Olhei para André. Ele estava branco, as mãos apertadas em punhos sobre as pernas. Ela nunca soube? Ele perguntou. Não que eu saiba. Levou o segredo para o túmulo. E meu pai, Daniel? Ele sabia que tinha um irmão gêmeo? Não. Como saberia? Ninguém falou. Era o acordo. Silêncio completo. Quem era essa intermediária? Perguntei. Quem organizava essas transações? Já morreu. Há muitos anos. E mesmo que estivesse viva, duvido que tivesse registros. Tudo era feito em segredo. Dinheiro trocava de mãos, papéis eram falsificados e todos seguiam com suas vidas como se nada tivesse acontecido. André se levantou abruptamente. Preciso de ar.
Saiu da sala. Ouvi a porta da frente abrir e fechar. Sinto muito, Dona Rosa disse, olhando para mim. Sei que é muito para processar. A senhora carregou isso sozinha todos esses anos? O que eu poderia fazer? Contar para quem? A família acreditava que um dos bebês tinha morrido. O outro bebê tinha uma nova família. Remexer no passado só causaria mais dor. Ou poderia ter dado a André a chance de conhecer seu irmão, eu disse. Eles perderam uma vida inteira juntos. Eu sei. Sua voz era pequena. Penso nisso frequentemente. Se fiz a coisa certa ficando quieta. O marido de Mariana, Antônio, ele continuou com o segredo? Até morrer. Nunca admitiu nada. Mas eu sabia. Eu vi tudo. Agradeci a ela e saí. Encontrei André sentado no meio-fio, em frente à casa, cabeça entre as mãos. Sentei ao lado dele. Não disse nada. Às vezes não há palavras certas. Ele me vendeu, André disse finalmente. Meu pai biológico me vendeu como se eu fosse um objeto. Ele estava desesperado, eu disse, embora as palavras soassem fracas mesmo aos meus ouvidos. Achava que sua esposa estava morrendo. Não importa. Eram 2 bebês, 2 filhos, e ele escolheu ficar com um e vender o outro. Ele levantou a cabeça, olhos vermelhos. Como ele escolheu? Jogou uma moeda? Apontou o dedo? Não sei. E minha mãe, Mariana, ela acreditou que eu tinha morrido. Chorou por um filho que estava vivo, e Daniel cresceu sem nunca saber que tinha um irmão. Se serve de consolo, acho que meus sogros carregaram essa culpa. Talvez por isso tenham morrido tão jovens. O peso do segredo. Não serve de consolo, ele disse duramente. Depois respirou fundo. Desculpa, não quero descontar em você. Sei que você também está processando tudo isso. Não precisa se desculpar. Você tem todo o direito de estar com raiva. Ficamos sentados ali por um longo tempo. Carros passavam. Crianças brincavam na rua. A vida continuava, indiferente ao nosso sofrimento. O que fazemos agora? André finalmente perguntou. Não sei, admiti. Temos a verdade. Sabemos o que aconteceu. Mas isso não traz Daniel de volta. Não devolve os anos que vocês perderam. Não. Mas pelo menos agora eu sei quem sou. Ou de onde vim. Você é André Costa, eu disse. Criado por pessoas que te amaram, mesmo que não fossem seus pais biológicos. Isso não mudou. Não. Mas tudo mais mudou. Na viagem de volta, ficamos em silêncio por 1 hora. Eu dirigia, André olhava pela janela. O peso da verdade que descobrimos pairava no ar entre nós. Preciso saber mais sobre ele, André disse de repente. Sobre Daniel, sobre quem ele era. Olhei para ele de relance. Por quê? Porque era meu irmão, meu gêmeo, e eu nunca o conheci. Mas talvez, se eu souber sobre sua vida, possa entender um pouco sobre a minha também. O que você quer saber? Tudo. Como ele era, do que ele gostava. Ele era feliz? Sorri apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Ele era gentil, paciente, adorava ensinar. Ficava empolgado quando um aluno entendia algo que estava tentando explicar. Via o rosto dele se iluminar. Continue. Ele gostava de café forte demais e nunca admitia. Assistia documentários sobre guerras antigas e ficava fazendo comentários em voz alta, mesmo quando estava sozinho. Cantava no chuveiro, sempre desafinado. Tinha medo de altura, mas fingia que não quando os filhos queriam subir em algum lugar alto. André sorriu. Um sorriso pequeno, triste. E como marido? Como ele era com você? Era presente. Mesmo quando estava cansado do trabalho, fazia questão de perguntar sobre o meu dia. Segurava minha mão quando assistíamos televisão. Deixava bilhetes engraçados na geladeira. Nada muito romântico, mas sempre me fez sentir amada. Ele cozinhava? Tentava. O resultado era questionável, mas ele tentava. Eu também, André disse. Não sou muito bom na cozinha. Gostava de ler? Sim, principalmente ficção científica e thrillers. E você? Daniel lia muito. História, principalmente.
mas também romances policiais. Que mais? Hobbies? Ele gostava de caminhar. Toda manhã, antes do trabalho, dizia que era seu momento de pensar. Eu faço a mesma coisa, caminho toda manhã. Sempre achei estranho que precisava disso, desse tempo sozinho antes de começar o dia. Talvez seja genético, eu disse. Essa necessidade. Talvez. Paramos num posto de gasolina. Enquanto eu abastecia, André foi comprar café. Quando voltamos para o carro, ele me entregou uma xícara. Obrigada. Você gosta de café forte? Sim. Daniel sempre reclamava que eu fazia forte demais. André sorriu. Eu também gosto forte. Mais uma coisa em comum. Retomamos a viagem. André bebeu seu café em silêncio por alguns minutos. Então disse: Posso te pedir uma coisa? Claro. Você tem mais fotos de Daniel? Gostaria de ver mais, se você não se importar. Não me importo. Tenho centenas. Quando chegarmos, posso te mostrar. Obrigado. Chegamos à minha casa quando já estava escurecendo. Convidei André para entrar. Ele hesitou. Não quero invadir seu espaço. Você não está invadindo. Entre. Ele entrou e olhou ao redor. Era a primeira vez que estava na casa onde Daniel viveu. Vi seus olhos parando nos detalhes. As fotos na parede, os livros na estante, os chinelos de Daniel que eu nunca consegui jogar fora, ainda ao lado do sofá. Sente-se, eu disse. Vou preparar café. Na cozinha, enquanto a cafeteira trabalhava, me apoiei no balcão e respirei fundo. Tinha sido um dia longo, emocional, revelador. E ainda não tinha acabado. Voltei para a sala com 2 xícaras. André estava olhando as fotos na parede. Esse é Lucas, meu filho mais velho, eu disse apontando. E essa é Amanda. Eles se parecem com você. Todos dizem que Lucas puxou o pai. Amanda puxou mais a mim. Eles sabem? Sobre mim? Não, ainda não. Não sabia como contar antes de ter certeza do que estava acontecendo. E agora que tem certeza? Vou contar. Eles merecem saber que o pai tinha um irmão, que tem um tio. André engoliu em seco. Tio. Nunca pensei que seria tio. Peguei alguns álbuns de fotos antigos. Sentamos no sofá, lado a lado, e comecei a mostrar. Nosso casamento. Os primeiros anos. O nascimento de Lucas. O crescimento de Amanda. Festas de aniversário. Férias. Momentos comuns de uma vida compartilhada. André olhava cada foto com atenção intensa. Em algumas, tocava a imagem de Daniel com a ponta dos dedos, como se pudesse sentir alguma conexão através do papel. Ele parece ter sido feliz, André disse. Foi. Apesar de tudo que passou na infância, perdendo os pais tão jovem, ele construiu uma boa vida. Acha que ele sentia algo? Como eu sentia? Aquele vazio inexplicável? Não sei. Se sentia, nunca mencionou. Pensei por um momento. Mas havia momentos em que ele ficava pensativo, meio melancólico. Perguntava se ele estava bem, dizia que estava, mas sempre achei que tinha algo que ele não compartilhava. Talvez fosse isso, a ausência de algo que ele nem sabia que existia. Talvez. Continuamos olhando fotos até tarde da noite. Em algum momento pedi comida. Comemos pizza sentados no chão da sala, cercados por álbuns abertos. Você tem filhos? Perguntei. Percebi que sabia muito pouco sobre a vida dele. Não. Minha ex-esposa e eu tentamos, mas não aconteceu. Foi uma das coisas que nos separou, na verdade. Ela queria muito ser mãe e, quando percebeu que não ia acontecer comigo, começou a me culpar. Sinto muito. Está tudo bem. O casamento já não estava bom antes disso. Filhos teriam sido só um band-aid temporário. Quanto tempo vocês ficaram casados? 6 anos. Nos divorciamos há 3. Tem namorado agora? Não. Tenho me concentrado no trabalho. Mudei para cá para começar do zero, deixar o passado para trás. Ele deu uma risada seca. Não esperava que o passado me encontrasse de qualquer forma. A vida é estranha assim. É.
Ficamos em silêncio confortável. Não era estranho ter André ali, percebi. De certa forma, parecia certo. Como se uma peça que estava faltando tivesse finalmente se encaixado. Posso te perguntar uma coisa? André disse. Claro. Como você está lidando com tudo isso? Com a revelação? Com saber que seu marido tinha um irmão gêmeo que foi vendido ao nascer? Pensei antes de responder. Não sei, ainda estou processando. Por um lado, fiquei com raiva dos pais de Daniel por terem feito isso, por terem mantido o segredo. Por outro, entendo que foi uma situação impossível. E principalmente fico pensando em tudo que vocês dois perderam. Todos os anos que poderia ter sido irmãos, conhecido um ao outro. Eu penso nisso também. Se tivéssemos crescido juntos, como teria sido diferente? Para ambos? Não sabemos. E tortura pensar em "e se". O que aconteceu, aconteceu. Não podemos mudar. Não. Mas podemos seguir em frente sabendo a verdade. Sim, e talvez seja aí que encontremos alguma paz. Era quase meia-noite quando André se levantou para ir embora. Na porta, ele se virou. Obrigado, disse, por não desistir, por me fazer investigar, por compartilhar tudo isso comigo. Não precisa agradecer. Você merecia saber a verdade. Ainda assim, obrigado. Depois que ele saiu, sentei no sofá e olhei ao redor da sala. As fotos na parede, os álbuns no chão, a xícara de café de André ainda na mesa. Pela primeira vez desde a morte de Daniel, senti algo além de dor. Não era felicidade, não exatamente, mas era algo parecido com propósito. Como se todo o sofrimento dos últimos 6 meses tivesse levado a isso. Descobrir a verdade, conhecer André, dar a ele as respostas que merecia. Nos dias seguintes, contei tudo a Lucas e Amanda. Como esperado, foi difícil. Lucas chegou primeiro. Pedi para ele vir jantar numa terça-feira. Cozinhei seu prato favorito, tentando criar um ambiente confortável antes de soltar a bomba. Mãe, você está me deixando nervoso, ele disse quando terminamos de comer. O que está acontecendo? Está doente? Não, não estou doente. Mas preciso te contar algo. Algo sobre seu pai. Vi a preocupação no rosto dele. O quê? Contei tudo. Comecei com o dia no mercado quando vi André. A investigação, a descoberta da adoção, a conversa com Dona Rosa, a verdade sobre os gêmeos separados. Lucas me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele ficou olhando para mim como se eu tivesse falado em outro idioma. Você está dizendo, ele disse lentamente, que papai tinha um irmão gêmeo que foi vendido ao nascer? Sim. E esse homem, André, está vivo? Aqui? Sim. E você o encontrou no mercado por acaso? Sim. Mãe, isso é... Ele passou a mão pelo rosto. Isso é insano. Eu sei. Mas é verdade. Como você pode ter certeza? Só porque ele se parece com o papai? Não é só aparência, Lucas. É tudo. E temos a confirmação da parteira que estava lá quando eles nasceram. Uma senhora de 93 anos cuja memória pode não ser confiável. Ela lembrou de detalhes específicos, nomes, datas. Lucas se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Não sei o que pensar. Por que os avós fariam isso? Por que venderiam um filho? Porque achavam que Mariana estava morrendo. Porque estavam desesperados. Isso não justifica. Não, mas explica. Ele parou e olhou para mim. Você o encontrou, esse André. Vocês conversaram? Sim, várias vezes. E ele é... Como é ele? Parecido com seu pai, não só fisicamente. Alguns maneirismos, algumas preferências. Quero conhecê-lo. Tem certeza? Não, mas preciso. Se ele realmente é irmão do papai, então é meu tio. Tenho o direito de conhecê-lo. Liguei para André naquela mesma noite. Lucas quer te conhecer. Houve uma pausa. Como ele reagiu? Com choque, descrença. Mas quer te conhecer. E você? Acha que é boa ideia? Acho que é necessário. Marcamos para o fim de semana. Sábado à tarde. Lucas viria para almoçar e André também.
Passei a semana inteira nervosa. Limpei a casa obsessivamente. Mudei o cardápio 3 vezes. Na sexta à noite, Amanda me ligou. Lucas me contou, ela disse sem preâmbulos, sobre o tio que papai nunca conheceu. Ah, mãe, por que você não me contou antes? Queria contar pessoalmente. Ia te ligar hoje. É verdade? Tudo isso realmente aconteceu? É. Meu Deus. Ela ficou em silêncio por um momento. Posso vir também? No sábado? Quero conhecê-lo. E assim, no sábado, preparei almoço para 4. Lucas chegou primeiro tenso. Amanda chegou 15 minutos depois, curiosa. André foi o último. Quando toquei a campainha, fui atender. André estava na porta, segurando um buquê de flores. Não sabia o que trazer. Ele disse, nervoso. Espero que esteja bem. Está perfeito. Entre. Ele entrou e viu o momento exato em que Lucas e Amanda o viram. A expressão de choque nos rostos deles. Meu Deus, Amanda sussurrou. É papai. Não, Lucas disse, mas a voz saiu trêmula. Não é, mas... Oi, André disse, também nervoso. Eu sou André. Houve um momento estranho, onde ninguém sabia o que fazer. Então Lucas se aproximou e estendeu a mão. Lucas, filho de Daniel. Prazer em conhecer você, André disse, apertando a mão dele. Amanda também se aproximou. Amanda, eu sou a filha mais nova. Oi, Amanda. Ficamos todos parados na sala, a tensão palpável. Vamos sentar? Sugeri. O almoço está quase pronto. O almoço foi estranho. Conversas hesitantes, silêncios desconfortáveis. Mas aos poucos, com a ajuda da comida e do vinho, começamos a relaxar. Lucas fez perguntas, muitas perguntas, sobre a infância de André, seus pais adotivos, sua vida em Porto Alegre. André respondeu tudo pacientemente. Amanda era mais observadora. Ficou olhando André, estudando cada movimento, cada expressão. Você sorri igual ao papai, ela disse de repente. Do lado esquerdo primeiro, depois o direito. André tocou o próprio rosto, como se pudesse sentir o sorriso. Sério? Sim. E você coça a sobrancelha quando está pensando. Papai fazia a mesma coisa. Genética, Lucas disse. Mesmo separados, alguns comportamentos são herdados. Ou talvez seja mais que genética, Amanda disse baixinho. Talvez seja algo mais profundo, algo da alma. Depois do almoço, sentamos na sala. Mostrei a Lucas e Amanda as fotos que tinha mostrado a André. Eles olharam fotos antigas de Daniel, depois olharam para André, vendo as semelhanças impossíveis de ignorar. Você tem filhos? Amanda perguntou. Não, nunca tive. Papai dizia que ter filhos foi a melhor coisa que já fez, ela disse, os olhos marejados. Ele nos amava tanto. Eu sei, André disse suavemente. Sua mãe me contou. Vocês tiveram sorte de tê-lo. E ele teria tido sorte de conhecer você, Lucas disse. De saber que tinha um irmão. Ficamos conversando até o final da tarde. Aos poucos, a estranheza foi dando lugar a algo mais confortável. Não era exatamente familiar, não ainda, mas era um começo. Quando estava escurecendo, Lucas e Amanda foram embora. André também se preparou para ir. Obrigado, ele disse na porta, por organizar isso. Sei que não foi fácil. Como você está se sentindo? Sobrecarregado? Mas bem, seus filhos são boas pessoas. São. Daniel fez um bom trabalho. Nós podemos fazer isso de novo? Nos encontrar? Eu gostaria de conhecê-los melhor. E você também. Gostaria disso. Ele sorriu. Aquele sorriso torto de Daniel que agora eu reconhecia como sendo só dele. Boa noite, Helena. Boa noite, André. Nas semanas seguintes, André se tornou parte regular das nossas vidas. Ele vinha jantar uma vez por semana. Lucas o convidou para assistir futebol. Amanda apresentou o namorado. E eu comecei a ver André não como um lembrete doloroso de Daniel, mas como sua própria pessoa. Alguém que tinha valor por si só, não só como irmão gêmeo do meu falecido marido.
Certa noite, depois de um jantar particularmente agradável, André me ajudou a lavar a louça. Lucas e Amanda já tinham ido embora. Posso te perguntar algo? Ele disse, enxugando um prato. Claro. Você ainda sonha com ele? Com Daniel? Às vezes. Menos agora do que antes. E você? Eu tenho sonhos estranhos. Sonho com lugares que nunca estive, com pessoas que nunca conheci. Mas são familiares de alguma forma. Como memórias que não são minhas. Talvez sejam de Daniel. Você acredita nisso? Em conexões além da física? Não sei no que acredito mais, admiti. Mas sei que há coisas que não podemos explicar. E talvez não precise ter explicação. Terminamos a louça em silêncio companheiro. Quando estava pronto para ir embora, na porta, ele hesitou. Helena, tem algo que venho querendo te dizer. O quê? Obrigado, por tudo. Por me encontrar, por me dar uma família que eu nunca soube que tinha. Por me dar um lugar onde pertenço. Sua voz falhou. Eu estava tão sozinho antes, e agora, sem pensar, o abracei. Ele me abraçou de volta, e por um momento permiti-me fingir que era Daniel. Depois me afastei. Desculpa, ele disse. Não queria... Está tudo bem. Todos precisamos de abraços às vezes. Ele sorriu. Sim, precisamos. Os meses passaram. O outono virou inverno. André se tornou parte da nossa vida tão naturalmente que era difícil lembrar de um tempo quando ele não estava lá. Lucas o convidou para ser padrinho do filho que estava esperando. Amanda pedia conselhos dele sobre trabalho. E eu comecei a depender da presença dele de maneiras que não esperava. Não era romance, não era isso. Era amizade, família, conexão. Alguém que entendia o vazio que Daniel deixou porque ele próprio carregava um vazio similar. Uma noite de sexta, estávamos sentados na minha sala. Amanda e Lucas tinham acabado de sair. Ficamos nós dois, o silêncio confortável entre nós. Às vezes, André disse de repente, eu me pego imaginando como teria sido, se tivéssemos crescido juntos, eu e Daniel. Vocês teriam sido próximos, eu disse. Gêmeos geralmente são. Ou talvez tivéssemos nos odiado, competido por atenção. Nunca saberemos. Não, mas pelo menos agora você sabe a verdade. Sabe de onde veio. Graças a você. Não, graças ao destino, ou ao universo, ou ao próprio Daniel, talvez, lá de onde estiver, nos empurrando para nos encontrarmos. André olhou para a foto de Daniel na parede, a mesma que eu olhava todos os dias. Você acha que ele ficaria feliz, sabendo que nos conhecemos? Acho que ficaria. Daniel sempre valorizou família acima de tudo. Saber que tem um irmão, que esse irmão conheceu seus filhos, que todos nós nos conectamos, sim, ele ficaria feliz. Espero que sim. Ficamos sentados ali, dois sobreviventes de tragédias diferentes, mas conectadas. Ele perdeu um irmão que nunca conheceu. Eu perdi um marido que amei. Mas juntos, de alguma forma, tornamos nossas perdas mais suportáveis. Helena, André disse, me olhando, tem algo que preciso te dizer. Algo que venho pensando há um tempo. Meu coração acelerou. O quê? Eu não sei como dizer isso sem soar estranho ou inapropriado. Pode falar. Somos amigos. Ele respirou fundo. Eu desenvolvi sentimentos por você, não como substituto de irmão ou por causa de qualquer confusão sobre Daniel, mas por você, por quem você é. Gelei, não esperava isso. Eu sei, ele continuou rapidamente. Eu sei que é complicado. Eu sei que fui casado com Daniel, que eu sou praticamente a cara dele. Mas não posso controlar o que sinto. E sinto que você é especial, que me entende de um jeito que ninguém mais entende. André, não precisa dizer nada. Só queria que soubesse. Mas se isso tornar as coisas estranhas, posso dar um passo para trás. Não quero perder o que construímos. Olhei para ele. Para esse homem que tinha o rosto do meu marido, mas era tão diferente ao mesmo tempo.
Esse homem que apareceu na minha vida da forma mais impossível e mudou tudo. Eu não sei o que sinto, admiti. Há momentos em que olho para você e vejo Daniel, e há momentos em que vejo só você, e ambos me confundem. Entendo. Mas, continuei, não posso negar que há algo, uma conexão. Não sei se é amor, não sei se é só solidão compartilhada, mas é real. Então o que fazemos? Não sei. Talvez nada por enquanto. Talvez apenas continuemos como estamos, deixando as coisas evoluírem naturalmente. Posso viver com isso. Nós nos olhamos e, naquele momento, entendi algo. Minha jornada com Daniel havia terminado, mas não significava que minha vida tinha terminado. Eu ainda estava aqui, ainda respirando, ainda sentindo. E talvez, só talvez, ainda capaz de amar. Não naquele dia. Talvez não por meses ou anos. Mas um dia. As semanas passaram. Mantivemos nossa rotina. Jantares semanais. Conversas longas. Momentos de silêncio confortável. No aniversário de Daniel, 1 ano depois de sua morte, fomos todos ao cemitério. Lucas, Amanda, eu e André. Colocamos flores no túmulo. Cada um passou um momento sozinho com ele. Quando foi minha vez, ajoelhei na frente da lápide. Oi, meu amor, sussurrei. Trouxe alguém para conhecer você. Seu irmão, André. Ele é uma boa pessoa. Você gostaria dele. O vento soprou suavemente, agitando as folhas das árvores ao redor. Espero que esteja em paz. Espero que saiba que fizemos o melhor que podemos com o que descobrimos. Que honramos sua memória ao buscar a verdade. Toquei a lápide. Eu te amo. Sempre amarei. Mas também estou aprendendo a viver de novo. E espero que entenda. Espero que, onde quer que esteja, esteja feliz por mim. Me levantei. André estava esperando a alguns metros de distância. Caminhei até ele. Sua vez, eu disse. Ele se aproximou do túmulo. Ficou ali parado por um longo momento. Não ouvi o que disse, mas vi seus lábios se moverem, vindo uma conversa silenciosa com o irmão que nunca conheceu. Quando voltamos para casa, fiz café. Sentamos na varanda, observando o pôr do sol. Obrigado, André disse. Pelo quê? Por me deixar fazer parte disso, do luto, da memória, da família. Você sempre foi parte disso, desde o momento em que nasceu. Só não sabíamos. E agora sabemos. E agora sabemos. O sol se pôs completamente. Estrelas começaram a aparecer. Ficamos sentados ali, lado a lado, 2 estranhos que se tornaram família da forma mais improvável. Minha vida não era mais a mesma. Nunca seria. Daniel estava morto, e nada mudaria isso. Mas encontrei algo no meio da minha dor. Propósito, conexão, verdade. E talvez, um dia, amor novamente. Não para substituir o que perdi, mas para complementar quem me tornei. Mas isso era para o futuro. Por enquanto, tinha o presente. Tinha meus filhos. Tinha minhas memórias. E tinha André, o presente inesperado que o universo me deu justamente quando mais precisava. Enterrei meu marido há 6 meses, mas o vi no supermercado. Segui-o. E o que descobri mudou tudo. Descobri que famílias são mais complexas do que imaginamos. Que segredos podem sobreviver gerações. Que o amor pode se manifestar das formas mais estranhas. E que mesmo no meio da maior dor, ainda podemos encontrar luz. Esta é minha história. Uma história de perda e descoberta, de dor e cura, de fim e recomeço. E embora ainda haja dias difíceis, dias em que a ausência de Daniel dói tanto que mal consigo respirar, também há dias bons. Dias em que rio com meus filhos. Dias em que compartilho histórias com André. Dias em que me lembro de que ainda estou viva, ainda tenho propósito, ainda tenho amor para dar e receber. A vida continua. Mesmo quando pensamos que acabou, ela continua. E cabe a nós decidir o que fazer com os dias que nos são dados. Eu escolhi viver.
Escolhi buscar a verdade. Escolhi abraçar as conexões inesperadas que o destino colocou no meu caminho. E não me arrependo. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.